Bom dia, queridão, bom dia, queridona. Estamos aqui mais uma vez para mais um Assuma Sua Vida, a Universidade de Deus, para abençoar você. Quinta-feira, quintou, estamos aqui juntos mais uma vez. Estamos falando sobre liberdade, estamos falando sobre libertação emocional. Estamos falando sobre prisões emocionais, que você precisa estar livre emocionalmente. Falamos sobre ansiedade ontem, uma aula incrível, uma aula forte. Falamos também sobre dores do passado, no qual você precisa se curar, você precisa se libertar desse passado que tanto te machuca, que tanto te incomoda. E hoje nós iremos falar sobre comparação. É uma outra dor da alma, a comparação é outra dor da alma e nós iremos conversar hoje. Mas antes, é claro que eu tenho que te pedir isso. Se você ainda não está inscrito, se você ainda não é meu aluno, se inscreva aqui no canal, venha ser meu aluno. Nossos alunos têm sido abençoados aqui todos os dias, nossos alunos têm sido abençoados demais com nossos conteúdos aqui e eu creio que o Eterno também quer abençoar você. Então, vem comigo, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa família que tem crescido para a glória de Deus. Querido, querida, nós estamos num momento crucial da nossa vida, momentos que as nossas emoções estão doloridas, estão machucadas, as nossas emoções nos têm feito pessoas tomar decisões tão errôneas, decisões tão não assertivas, decisões que têm atrapalhado realmente as suas vidas, tudo porque a alma está ferida, tudo porque o seu passado tem te atrapalhado, tudo porque a tua ansiedade tem atrapalhado e hoje nós iremos falar sobre a comparação. Comparação, a prisão da comparação. Quando se medir com outros te impede de avançar. Quando se medir com os outros te impede de avançar. Você vai perceber como que se você ficar se medindo em comparação ao outro, quem estagna é você. Você vai perceber que você vai hoje entender que quanto mais você se compara com o outro, quem fica parado é você. Quanto mais você olha para o outro, quem fica parado é você. Quanto mais você enxerga o outro, quem fica parado é você. Mas hoje nós iremos trabalhar isso em você e você vai perceber que essa comparação ela tem feito com que você se destrua e o Eterno não quer que você se compare, sabe por quê? Porque você é único, você é única. Em Gálatas 6,4 vai dizer: cada um examine a si mesmo, cada um examine a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Cada um olhe para dentro de si. Quando você olha para dentro de você, quando você enxerga você, quando você não olha a grama do vizinho, mas você sempre olha para dentro de você, Deus glorifica o nome dele em você. Por quê? Porque ele te vê como único. A tua identidade é única. Aquilo que Deus ele tem para você é para você, não é para o outro. Como eu vejo pessoas que querem viver a vida do outro, querem falar como o outro, querem muitas vezes ser o outro, mas esquece de ser ele mesmo, esquece de ser ela mesma. A nossa vida, o que o Eterno quer de mim e de você, não é uma vida de pessoas que vivem se comparando. Não é uma vida de pessoas que sempre acreditam que a grama do vizinho é mais verde. Não é uma vida de pessoas que crê que o outro é melhor. Não, 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 não. O que o Eterno quer de mim e de você é que nós venhamos a viver como filhos. O que o Eterno quer de mim e de você é que nós venhamos a viver como filhos. 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 Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E como filho de Deus e como filha de Deus, você tem tudo para viver o melhor dessa terra. A nossa grande chave de hoje é que a comparação constante é um veneno emocional que rouba a sua identidade, seu foco e sua alegria. Pare de querer olhar, querer ser igual ao outro, pare de querer comparar-se com o outro. Quanto mais você compara com o outro, quanto mais você olha para o outro, mais você se diminui. Quanto mais você acha que o outro é melhor do que você, mais você se diminui. Quanto mais você olha para você e tenta ser igual a outra pessoa, mais você se diminui.
Quanto mais você olha no espelho e você fala, eu gostaria de ser parecido com fulano. Nossa, eu queria ser... Olha como fulano tem as coisas e eu não tenho. Olha como fulano ganha as coisas e eu não ganho. Quando você faz esse tipo de comparação, quem se destrói por dentro, quem toma veneno é você. É você. Por que a comparação é uma prisão? Porque você começa a enxergar não como Deus te vê, mas com base na vida dos outros. Vou dar alguns exemplos aqui. Você olha o Instagram de alguém que parece feliz e se sente um fracasso. Você vê uma amiga se casando e começa a duvidar do seu valor. Um colega é promovido e, em vez de celebrar, você questiona o que eu estou fazendo de errado. Resultado disso? Culpa, ansiedade, insegurança, inveja disfarçada de frustração. Quanto mais você se compara, mais você inveja o outro, mais você se culpa, porque você acredita que alguma coisa está errada em você, que você fez alguma coisa tão errada no passado, que as coisas não acontecem na tua vida. Você começa a olhar para o teu passado e você começa a buscar ali detalhes na tua vida para justificar a razão no qual você tem vivido o que você está vivendo. Frustração, você se frustra muito, afinal de contas, não tem como não se frustrar. A partir do momento que eu olho para a vida do outro, a vida bela do outro, perfeita do outro, e eu não olho para o meu quadrado. Tem gente que olha a rede social, a Instagram, TikTok, e ali vê vidas perfeitas. Mas as vidas não são perfeitas. Os corpos não são perfeitos. Cada um tem os seus problemas. Cada um tem as suas dificuldades. Mas você só olha o que você quer olhar do outro. Mas você não consegue ver que ele também passa coisas talvez piores do que você passa. Quando você se compara com o outro, quem perde é você. Cuidado. Cuidado que as suas emoções podem estar sendo afetadas pela inveja. Cuidado que as suas emoções estão sendo afetadas pela frustração. E simplesmente essa inveja e frustração é porque você tem olhado o outro. Ah, querido, como tem pessoas que olham o outro. Como tem pessoas que olham muito para você também e vivem comparando a vida deles com a tua. Agora, como a comparação nasce? Falta de identidade firmada em Deus. Expectativa criada a partir da cultura e não da palavra. Vou explicar tudo isso. E terceiro, feridas não curadas que distorcem a sua própria autoimagem. Primeiro, falta de identidade firmada em Deus. Você crê que você é filho de Deus? Você crê que você é filha de Deus, mas crê de verdade, não é da boca para fora. Você crê que você é filho de Deus, filha de Deus? A sua identidade está firmada em Deus. Segundo, expectativa criada. Pare de criar expectativas altas. Pare de criar expectativas altas nas coisas, nas pessoas, em você mesmo. A sua expectativa precisa estar na palavra. Quanto mais expectativa você cria, quanto mais você espera do outro, menos firmado na palavra você está. Se afirme na palavra. Se afirme na palavra. O Eterno quer que você se afirme na palavra. Quando você se afirma na palavra, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Porque a sua expectativa está em Deus. E Ele não frustra a sua expectativa. Deus. E por último, feridas não curadas, que distorcem a sua autoimagem. Quando as pessoas falaram algo para você que te feriu demais. Uma situação que você viveu que te machucou demais. E isso faz com que hoje você tenha uma autoimagem distorcida a seu respeito. E você não consegue se olhar no espelho e se ver como filho de Deus,
filha de Deus, mas a palavra é muito clara em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A tua mente precisa ser renovada todos os dias. A tua mente precisa ser trabalhada todos os dias. A tua mente precisa ser trabalhada todos os dias. Não tem um dia que a tua mente não tenha que ser trabalhada. É isso que o Eterno Ele quer de nós. Vamos ver alguns sinais que a comparação te domina? Você só se sente bem quando está melhor do que alguém. Só se sente bem quando está melhor que alguém. Ah, agora eu estou melhor, agora eu estou bem. Nossa, agora eu estou melhor. Viu fulano? Estou melhor que fulano. Ou aquela minha tia, estou melhor que ela. Minha mãe agora vai ter que me engolir, que agora eu estou melhor que ela. A minha amiga, estou melhor do que ela. Custei ser melhor do que ela. Uma disputa. Você vive uma competição, só que essa competição o outro não sabe que você está competindo. Você está competindo sozinho. Você está competindo sozinha. O outro não sabe que você está competindo. O outro sabe nem que você existe. Comparação. Um outro sinal que a comparação te domina, você vive frustrado por não ter o que o outro tem. Nossa, os outros têm tanta coisa, eu não tenho nada. Olha o carro do fulano e eu não tenho. Olha isso do fulano e eu não tenho. Olha aquilo do fulano e eu não tenho. Você vive frustrado. Terceiro, você não consegue celebrar a vitória alheia. Você não consegue comemorar. Você não consegue ser feliz porque o outro é feliz. Você não consegue comemorar aquilo que porque o outro conseguiu e você não. Você sempre tem um olhar de inveja. Você sempre tem um olhar pequeno. Você não consegue comemorar a alegria dos outros, porque você acredita que você merecia mais do que ele. Ah, afinal de contas, você trabalha mais do que todo mundo. Afinal de contas, você é melhor do que todo mundo. Afinal de contas, aquilo que você viveu, nossa, só eu sei o que eu vivi. Você compara o tempo todo. Quarto, você duvida de si mesmo frequentemente. Você começa a duvidar de você. Você começa a achar que você não é capaz. Você começa a olhar para dentro de si e não enxergar o poder que há em você. Há poder em você. Há poder grandioso dentro de você. Poder para explodir, poder para vencer, poder para ser a pessoa que o Eterno quer que você seja. Poder, tem poder em você. E o que Deus diz sobre você? Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Segundo, antes que te formasse no ventre eu te conheci, Jeremias 1:5. E cada um recebeu de Deus o seu próprio dom. 1 Coríntios 7:7. Deus, ele criou você único. Ele te fez feitura dele. Ele te fez igual a ele. Ele te deu dons específicos, te deu propósitos específicos. Deus, ele trata na vertical e não na horizontal. Quanto mais verticalizado você entende que Deus trata a tua vida, mais você crescerá no caminho dele. Quanto mais vertical você enxergar, mais Deus abençoará a tua vida. Então, como romper com a comparação? Eu preciso trazer isso para você bem rapidamente aqui. Primeiro, pare de se definir por aquilo que você vê. Pare de se definir por tudo que está ao seu redor. Olhe para o seu umbigo. O outro é o outro. Você é você. Você é filho amado de Deus. Você é aceito, escolhido por Deus. Troque a inveja por gratidão. Troque a inveja. Pare de invejar o outro. Teve uma época da minha vida, 2017, 2018. 2017, 2018. O tempo passa. Graças a Deus que o tempo passa. Eu trabalhava com uma pessoa e eu sentia, às vezes eu sentia raiva dessa pessoa. E eu não entendia porque eu só reclamava. Só falava mal dessa pessoa. Como eu era criança, imaturo. E hoje eu percebo como eu era invejoso, como eu tinha inveja daquela pessoa. Por quê? Porque eu queria ser ela. Olha a comparação. Eu queria ser ela. Eu queria ser ela. Eu queria ser ela. Então eu disputava, eu falava mal. E eu achava que eu era grato. Vocês acreditam que eu achava que eu era grato? Eu ainda falava assim, nossa, eu tenho muita gratidão por ele, mas... inveja. Eu queria estar no lugar dele. Porque eu me comparava. Porque eu me achava menor do que ele.
Ainda bem que o tempo passa e a gente amadurece. Ainda bem que Deus ele nos amadurece. Ainda bem que o Eterno, ele sempre tem uma válvula de escape. O Eterno sempre tem algo para nós que é nosso. Terceiro, celebre a vitória alheia. Celebre junto com as pessoas. Celebre as conquistas. Celebre as conquistas. E por último, descubra seu ritmo. Descubra seu ritmo. Calma, as coisas vão acontecer. Você não está atrasado, não. Não importa a sua idade. As coisas vão acontecer. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu ritmo. O Eterno está te preparando para algo muito maior. O Eterno está te preparando para algo grandioso. O Eterno está te preparando para algo enorme. Eu tenho certeza que você vai ainda viver aquilo que Ele quer. Porque em Eclesiastes 3:1 vai dizer que tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas. Espera e você vai conseguir enxergar e vai ver que a grama do vizinho nunca é tão verde quando você pensa. Eu quero que você saia dessa aula aqui dessa manhã sabendo de que você é único. Você é único. Segundo, o teu chamado é exclusivo. O teu chamado, ele é exclusivo. E terceiro, descanse no plano perfeito de Deus. Descanse no plano perfeito de Deus, porque Ele sabe o que Ele tem para fazer em você, por você. Não se compare mais. Você é único. Você é única. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus venha te levantar nessa geração para fazer a diferença. Muito obrigado por mais uma aula. Compartilhe essa aula com alguém. Compartilhe essa aula nos seus grupos de WhatsApp, no seu status de WhatsApp e que Deus venha te abençoar tremendamente. Que Deus venha te abençoar grandiosamente e que você venha ser um canhão nessa geração para abençoar vidas e mais vidas. Não se compare, você é único, você é única. Amanhã, sextou, amanhã estaremos aqui novamente para mais um Assuma Sua Vida, a Universidade de Deus para abençoar você. Abraço, meu aluno querido. Tchau, tchau.